Dureza e rigidez. Como são medidas cada uma dessas propriedades em polímeros? Fica comigo até o final desse vídeo para descobrir. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje eu vou complementar o vídeo da semana passada, onde eu apresentei para você a dureza e a rigidez de materiais plásticos. A gente fez a diferenciação entre essas duas propriedades. E hoje, então, como prometido, eu vou te contar como a gente mede tanto a dureza quanto a rigidez dos materiais plásticos para que você possa completar esse ciclo aí. Então, se você quiser conhecer um pouco mais desses processos, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Alguns recados muito importantes. Se você chegou aqui no meu canal por causa desse vídeo, ainda não é inscrito, não é inscrita, já aproveita, clica no botãozinho que está aqui embaixo e ativa o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo de conteúdo sair aqui no canal, com dicas, curiosidades, informações técnicas de uso e de processamento sobre materiais plásticos. Lembra de curtir esse vídeo e compartilhar com a maior quantidade possível de pessoas que possam se interessar por esse tema, para que a gente possa ganhar cada vez mais relevância e disseminar informação técnica de qualidade para um número cada vez maior de pessoas. Me segue também no Instagram, Ricardo Cusiol, lá também, que é para você receber dicas, curiosidades a respeito do uso sustentável, informações técnicas, e também passar a conhecer um pouco da minha vida pessoal. Fique atento a todos os links que estão na descrição desse vídeo, porque tem uma série de recursos adicionais para expandir o seu conhecimento, como e-books, cursos online, enfim, uma série de recursos. Vai lá e confere. E, finalmente, se você tem produtos e serviços para a área de plásticos e quer vê-los anunciados aqui no meu canal, entre em contato comigo e com a minha equipe. Os contatos estão aqui na descrição também, para que a gente possa preparar uma proposta e divulgar os seus produtos aqui no canal. Legal? Vamos lá, como sempre, vamos falar a respeito de medição de dureza e rigidez de materiais plásticos, e tem um PDF que você vai poder baixar, o link está na descrição desse vídeo, e o PDF está na tela aí para você. Legal? Bom, então vamos falar a respeito de dureza e rigidez, e dessa vez a gente vai dar ênfase na medição, ou seja, como é que a gente mede cada uma dessas propriedades. Eu vou começar falando a respeito da rigidez, como a gente mede a rigidez. E eu gravei um vídeo para você um tempo atrás falando a respeito do ensaio de tração em materiais plásticos, como a gente ensaia o material plástico com relação à resistência à tração. Eu vou deixar o card para você poder assistir esse vídeo aqui em cima. Então eu sugiro que depois de assistir esse daqui, você vá lá para aprender como se faz o ensaio de tração. E por que ele é importante? Porque a partir do ensaio de tração, a gente vai poder determinar, então, a rigidez dos materiais plásticos. Na verdade, ele é um dos ensaios que pode nos dar um valor para a rigidez. Aí eu vou mostrar como isso funciona. Outros ensaios que podem dar esse resultado são os ensaios de flexão, por exemplo, ensaios de torção, ou alguns ensaios térmicos também, mas esses vão ser assuntos para outros vídeos. Vamos lá. Quando a gente faz um ensaio de tração em materiais plásticos, se você assistir o meu vídeo, você vai ver que um resultado que nós temos, o resultado mais importante que nós temos, são as curvas tensão-deformação para esses materiais. Então aqui eu tenho um exemplo das curvas tensão-deformação, aqui na verdade para um único material em diferentes temperaturas, né? Então aqui nesse eixo de baixo eu tenho a deformação, o quanto que esse material se alonga, e aqui nesse eixo vertical eu tenho a tensão aplicada para fazer esse material se alongar, tá? E uma das coisas que a gente pode calcular na área onde essa curva tem uma região linear, ou seja, onde a tensão ou a deformação é proporcional à tensão, nós podemos calcular um módulo, uma propriedade que se chama módulo de Young ou módulo de elasticidade na tração para o material. Como eu falei, a gente pode calcular esse mesmo módulo também na flexão ou na torção, enfim. A gente pode determinar de várias maneiras esse módulo, mas sempre seguindo a mesma lógica, tá? Que é a seguinte: a partir de uma curva de ensaio mecânico desse material, onde eu aplico uma tensão e esse material se deforma, eu vou, então, para determinar esse módulo, calcular a tensão do material, nesse gráfico,
e dividi-la pela deformação. Então, um módulo é a tensão, como expresso aqui embaixo, dividido pela deformação. Basicamente, o que eu vou fazer é pegar essa dimensão, né, esse valor aqui de tensão, que eu leio no gráfico da curva tensão-deformação, e divido por esse valor aqui. Né? No caso, aqui eu tenho o valor de 1%, mas lembrando que 1% para fazer essa conta aqui é 0,01, tá? Então eu vou pegar esse valor de tensão, dividir por esse valor de deformação e eu vou ter o módulo desse material, tá? Lembrando que eu faço isso na região onde a curva é linear, porque aí em qualquer ponto, qualquer distância que eu calcular, eu vou ter uma constância desse módulo, afinal de contas, a tensão ou a deformação vai ser sempre proporcional à tensão, tá? Então, é assim que eu calculo o módulo de um material. E como a gente viu, o módulo, na verdade, é a medida de rigidez. Quanto maior o módulo de um material, mais rígido esse material. E, portanto, a medida de rigidez, ela vem a partir de um ensaio mecânico, de tração, de torção ou de um ensaio térmico, como uma TMA, que eu tenho vídeo aqui no canal e eu vou deixar o link para você assistir aqui em cima também. Legal? Então, medição de rigidez é feita a partir de um ensaio mecânico e a gente calcula o módulo, que é basicamente uma relação direta com a rigidez do material. Agora, e a dureza? Como eu meço então a dureza? A gente viu no vídeo passado que dureza e rigidez são duas coisas diferentes. Enquanto rigidez é uma propriedade macroscópica do material, né? A gente faz um ensaio mecânico num corpo de prova, a gente tem aí uma dependência das interações moleculares do material. A dureza é uma propriedade superficial desse material. E como é que a gente mede a dureza, então? A gente mede a dureza utilizando um equipamento como esse, um durômetro. Tem o meu durômetro aqui, né? Eu vou mostrar ele daqui a pouco para você, em mais detalhes, mas basicamente é um equipamento como esse. Esse daqui é um equipamento manual e eu tenho um detalhe aqui agora na apresentação de como é que ele funciona, né? O que é um durômetro? Eu vou ter então um ponteiro indicador na frente de uma escala que vai me dar o valor de dureza. Dentro desse indicador eu tenho uma mola que vai aplicar uma carga sobre uma agulha, que é a parte do meu equipamento que vai penetrar a superfície da minha amostra, do meu corpo de prova. Lembra que a dureza é uma medida superficial, então eu quero medir o quão duro, o quão resistente é a superfície desse material. Ao contrário da rigidez, que é uma propriedade macroscópica, aqui é uma propriedade bem pontual, bem superficial do material. Tá? Então eu tenho essa agulha, ou esse indentador, esse penetrador, que vai sofrer a carga dessa mola e vai penetrar à medida que eu pressiono o meu durômetro contra a minha amostra. Tá? Existem alguns outros tipos de durômetros, como eu falei, esse daqui que está representado, esse que eu tenho, que está representado aí na imagem, ele é um durômetro manual, bem simples, para medição de durezas na escala Shor, tanto na escala Shor A, como esse aqui, quanto na escala Shor D, como esse outro aqui. Eu vou mostrar daqui a pouco as diferenças bem especificamente para você, mas eu tenho outros tipos de durômetros também. Eu tenho esse outro tipo aqui, que é um durômetro Shor também, mas um durômetro de bancada, onde eu tenho, de novo, o reloginho aqui, com um ponteiro, indicador, né, o meu indentador, ou a minha ponta de perfuração está aqui embaixo, né? A amostra vai ficar em cima desse prato preto que você está vendo aqui, e a carga, nesse caso aqui, ela já não é feita pela mola, mas assim, uma massa colocada na parte superior desse durômetro. E aí a minha medição é feita acionando essa alavanca. Eu posso ter também durômetros digitais, esse aqui é um durômetro, assim como o meu aqui, um durômetro analógico com o ponteirinho, né? Mas a gente pode ter os durômetros digitais que vão servir para fazer essa análise. E eu tenho outros tipos de equipamentos também, bem mais sofisticados, para medir inclusive em outras escalas, e isso é muito importante. A dureza ela pode ser medida em várias escalas diferentes, dependendo do quão duro é o material, e para eu poder variar, então, o tipo de material que vai ser medido, a gente varia a escala e varia também os equipamentos. Aqui eu tenho um equipamento
também para medir em uma escala diferente, que é a escala Rockwell R, tá? Que é bastante comum e bastante usada para materiais plásticos também. Eu tenho aqui, então, uma imagem que mostra para diferentes escalas a correlação entre as durezas. Essas aqui são escalas, são 3 escalas mais típicas para materiais plásticos, tá certo? Então a escala Shor-A para materiais mais flexíveis, ou mais moles, a escala Shor-D para materiais relativamente um pouco mais duros, e a escala Rockwell R, que é normalmente para os termoplásticos de engenharia, os termoplásticos rígidos, né, que tem aí então uma dureza, como a gente viu no vídeo anterior, tem aí uma pequena correlação, então tem esses materiais numa escala um pouco diferente para pegar durezas maiores. Agora eu quero mostrar para você um pouco mais de detalhes de como é que é a dureza, então, como é que é medida a dureza utilizando esse equipamento e a diferença entre as escalas, pelo menos entre as escalas Shor-A e Shor-D. Então dá uma olhada como é feita essa medição. Vamos lá, vou fazer uma demonstração para você agora de como é que a gente faz a medição de dureza em materiais plásticos. Importante dizer que a norma que rege a medição de dureza, ou as normas, as mais comuns, são a STM D2240 ou a ISO 868, entre outras. Essas são as mais comuns aí para elastômeros termoplásticos e plásticos de engenharia. E mais importante dizer ainda é que esses corpinhos de prova que eu tenho aqui, eles não são os corpos de prova padronizados para essas normas. Eu estou usando esses daqui, que são os que eu tenho na mão, mas só para um efeito demonstrativo. Normalmente os corpos de prova utilizados para medição de dureza são corpos de prova redondinhos, não necessariamente eles precisam ser redondos, mas o mais importante é que eles tenham uma espessura de 6 milímetros pelo menos, para não haver interferência. Como a dureza é uma medida superficial do material plástico, se o corpo de prova for muito fininho, mesmo a gente tentando medir só a superfície, ele pode ter uma influência do substrato onde ele estiver apoiado. Então, por isso, o corpo de prova precisa ter uma dureza mínima, uma espessura mínima de 6 milímetros. Mas para um efeito de demonstração que a gente vai ter nesse vídeo, esses daqui vão ser bastante úteis. Eu vou medir esses materiais aqui nas escalas Shor-A e Shor-D. Então eu estou com os meus durômetros aqui, o durômetro Shor-A, nesse caso aqui. Então você vê aqui o durômetro do tipo A e o meu durômetro do tipo D, aqui embaixo. Tá? Então esses dois durômetros. Visualmente eles parecem bem iguais, de fato são bem semelhantes. A gente viu na apresentação como é que eles funcionam. Aqui eu tenho o regulador da mola, que a gente só mexe em caso de calibração. Eu tenho a minha escala aqui, que vai de 0 a 100, tanto para o Shor-A quanto para o Shor-D. Eu tenho o meu ponteiro indicador, que à medida que a minha ponta de teste, que está aqui embaixo, já vou mostrar ela para você, ela vai sendo pressionada, né? A mola pressiona ela para baixo. À medida que eu pressiono esse durômetro contra o corpo de prova, a ponta de teste vai tender a subir e vai indicar o nível de dureza aqui do meu material. E eu tenho também um ponteiro bobo, que é um ponteiro indicador aqui. Então, onde ele parar é a minha medição de dureza, né? Antes de falar um pouco mais do teste, eu quero diferenciar o durômetro A do durômetro D para você. Então eu estou com o durômetro do tipo A aqui, e a diferença entre esses dois tipos está na ponta de teste. Se você olhar a ponta aqui embaixo do durômetro do tipo A, é uma ponta chata, é uma agulha chata. Você percebe que ela não tem uma ponta muito afiada, e ela é para materiais mais moles, né? Para materiais que têm uma dureza superficial bastante baixa. Para materiais de dureza superficial maior, que são medidas então pela escala D, a gente tem uma ponta de teste bem afiada, como você está vendo aqui. Então a escala Shor-D usa uma ponta de teste mais contundente aqui para penetrar mais facilmente em materiais mais duros, tá? E como é que a gente faz esse teste então, né? Aqui vai ser um teste manual, mas basicamente eu tenho que procurar uma região mais plana da minha amostra, tenho que garantir que ela vai estar apoiada numa região plana também, e eu vou pressionar, então, vou colocar o meu durômetro na superfície da minha amostra.
na região mais plana que eu puder, vou zerar o meu indicador aqui, né? Vou zerar. E à medida que eu pressionar o meu durômetro na superfície da minha amostra, o ponteiro ele vai fazer uma indicação para mim, vai marcar e eu vou ter a minha indicação de dureza. Então aqui eu tenho uma dureza de 75 chorar. Importante mencionar é que a norma especifica, para a gente ter medições padronizadas, ela especifica que eu posso fazer essa medição instantânea, ou seja, o que é uma medição instantânea? Eu vou zerar o meu durômetro aqui novamente, eu vou fazer uma medição instantânea. Então eu pressiono, obtenho uma leitura e vou ter a medição instantânea. Normalmente essa medição instantânea é um pouquinho mais elevada. Você vê que agora eu obtive aqui cerca de 77 Shor-A de dureza. Ou eu posso ter uma medição em 3 segundos. O que vai acontecer é que, para eu medir em 3 segundos, esse ponteiro bobo aqui, ele não vai me dar a leitura dos 3 segundos, ele vai me dar a leitura máxima. Em 3 segundos eu precisaria ficar olhando o meu termômetro, contar 1, 2, 3, e aí fazer a leitura, que deu um pouquinho mais baixo, deu na casa de 75. E eu posso fazer a leitura em 15 segundos também. Então eu aplico o meu durômetro, vou manter ele pressionado por 15 segundos, depois dos 15 segundos eu faço a leitura, 74 Shor-A, e aí eu posso retirar. Você percebe que o ponteiro bobo ele continua marcando 77, tá? Então eu posso fazer a leitura instantânea em 3 segundos, em 15 segundos. Esses são os mais comuns, o que você encontra em ficha técnica. Podem haver outras medições, tá? Então eu vou fazer aqui a medição instantânea, só para a gente ver o teste das 3 amostras que eu tenho aqui. Essa mais mole, então, instantânea, em Shor-A, 76. Essa intermediária aqui, vamos zerar novamente, em Shor-A, eu tenho 91 Shor-A. E essa outra amostra aqui, bem mais dura, eu vou ter praticamente 95. Vou medir de novo, que eu peguei aqui na textura e essa medição aqui não foi muito precisa. Agora sim, você vê que eu já estou começando a chegar no fundo da escala do durômetro Shor-A. E quando eu começo a chegar muito no final da escala, eu já não tenho mais uma precisão de leitura. E por esse motivo, esse material aqui já seria interessante medir na escala Shor-D, né? A escala Shor-D com aquela ponta um pouco mais contundente aí. Então vamos fazer essa medição também. Vou deixar o meu durômetro Shor-A de lado agora. Vou pegar o durômetro Shor-D e eu vou medir as 3 amostras só para você ver a diferença. Então o Shor-A aqui com esse durômetro, você percebe que eu já tenho também uma medição num valor bastante baixo aqui, abaixo de 30. Eu já não começo a ter muita precisão, porque essa pontinha, pelo fato dela ser muito afiada, ela penetra muito facilmente no material mais mole, e aí eu já não tenho mais uma precisão, tá? Então, você viu aqui, né, para esse material bem mole, cerca de 25 Shor-A. Para esse material intermediário, ou Shor-D, né, nesse caso aqui, eu tenho 41 Shor-D de dureza. E para esse material bem mais duro aqui, eu trabalho com cerca de 79, 80 Shor-D. Tá? Então, esse é o processo de medição de dureza. Alguns inconvenientes desse processo que eu estou fazendo aqui na medição manual é que é totalmente dependente do operador. Então, é bem possível que eu obtenha diferentes leituras. Se eu fizer 5 leituras aqui, eu posso ter 5 resultados diferentes se eu não tiver uma precisão muito boa do posicionamento, se eu tiver um pouco tortinho aqui com o meu durômetro, se eu apertar demais, se eu apertar de menos, essa medição na mão aqui, ela é mais indicativa, mais para um teste rápido e não deveria ser usada para controle de qualidade, nem para liberação de lotes. Para isso, seria legal utilizar os durômetros de bancada, como aqueles que eu mostrei para você na apresentação. E, obviamente, quando tiver materiais mais duros ainda, como termoplásticos de engenharia, muito provavelmente eu já vou sair da escala, inclusive da escala Shor-D, e já vou passar para outras escalas, como por exemplo a Rockwell R. E se eu estiver falando de outros materiais que não sejam plásticos, como metais, como cerâmicas, eu vou mudando de escala. Existem várias escalas de dureza em função do material e, obviamente, da dureza superficial desse material que vai ser medido, tá certo? Mas essa então foi uma demonstração rápida de como a gente faz
a medição de dureza em materiais plásticos. Então é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo e fico muito curioso para saber como ele te ajudou no seu dia a dia, que problemas ele ajudou a resolver, que projetos ele ajudou a desenrolar. Então me manda uma mensagem, deixa um comentário aqui no vídeo, me manda um e-mail dizendo como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros temas, outros assuntos que sejam do seu interesse, para eu preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de curtir esse vídeo e compartilhar com a maior quantidade possível de pessoas que possam se interessar por esse tema. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.